Mateus 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Que o Senhor nos acrescente suas bênçãos, a sua santa palavra. Poder sentar. Irmãos, nós temos essa noite de comunhão e apenas eu quero apresentar um pequeno pensamento para os irmãos que está no meu coração, algo que me tem incomodado, e eu vou dizer isso para os irmãos, eu vou dividir isso com vocês. A primeira coisa é que nada que está acontecendo hoje é novidade. Tudo o que acontece hoje já aconteceu em algum momento na Escritura. Você não pode ser surpreendido com alguma coisa que nunca aconteceu. Por exemplo, se levantar um homem que vai mandar em todo mundo, a besta, é novidade? Não. Nós já tivemos Júlio César, já tivemos Alexandre o Grande, já tivemos Napoleão Bonaparte, já tivemos Hitler, querendo isto, melhor dizendo. Nós já tivemos Nabucodonosor. Vamos ter mais um desses que vai mandar no mundo todo, o rei de toda a terra. Então a Bíblia é assim: não existe nada novo debaixo do sol, porque tudo que tudo que já foi, tudo que já foi tornará a fazer-se. Eclesiastes 1:9. De maneira que não existe nada novo debaixo do céu. Então, quando você ver alguma coisa acontecendo, medite nas Escrituras, porque você notará que isto aconteceu em outro momento. E eu penso que é próprio para nós hoje esse texto. Nós temos vindo para cá esta noite e a Paralela estava engarrafada. Provavelmente é algum show que está acontecendo. É assim mesmo? Quem sabe a informação? Isto. Então, tá meio chuvoso, sabe? O dia foi meio quente e choveu agora. O que é que arrasta essas multidões para ouvirem o show? Deve ser algo muito bom. Deve ser, né? Porque eles saem das suas casas para irem ao show, pegam fila, se expõem a acidente, se expõem a assalto e a tanta coisa, se expõem a vírus para ir no show. Quem? O povo de Salvador. Observem bem isto. Eu estava, como eu costumo conversar com todos, né? Com quem bebe eu converso, com quem fuma eu converso, com drogado eu converso, e procuro ser bem comunicativo. E um rapaz disse: olha, fiquei aqui 3 dias aqui no Carnaval de Salvador e agora vou pegar um ônibus, agora mochila, vou lá para a feira para Micareta. Eu pensei: puxa, que é isso, rapaz? Não se cansou não? Que é isso, rapaz? Então a gente vai tudo pela festa. Muito bem. Pega um camarada desse e converta ele para o Evangelho. Se chover, ele não vem para a igreja. E isso tem que ser o diabo. Tem que ser. Aí, nós temos trabalhado neste lugar durante muitos anos. E o diabo não gosta de nós. Ele só mostra a porta, a saída de emergência. Aqui, ó, sai, rapaz. Pede para ir embora. É que nem quando eu estava na Marinha. Nos primeiros dias, era aquele tempo de muito trabalho, muita flexão, muito sol. E alguém disse: não aguento. O sargento do bigodão: não aguenta? Tá ruim? Pede baixa. Vai embora. Vai ver mamãe. Sai da Marinha. Era. Uns marmantão chorando: eu não aguento não, não aguenta. Pede baixa. Pede baixa. Nós chamava de pede baixa, neném. Vai embora. Sabe? E as pessoas ficavam ali
sofriam, debaixo de sol ou de chuva, elas permaneciam na marinha, porque tinham um objetivo. E alguns estão, outros saíram depois. Mas permaneciam, tinham o sofrimento, mas estavam ali porque tinham um propósito. Vocês estão entendendo? Nós também temos um propósito. Não são as dificuldades que nos fazem desistir. Então o diabo faz isto. Olha ali, ó, vai embora, mostra a porta de saída. Durante muitos anos, o diabo mostra, quer que você desista. Mas se você permanece, você vence. Agora, como assim? É desse jeito. Você prega, você evangeliza, as pessoas vêm, se batizam, vão embora. Um irmão me disse, no mundo, você vai no mundo, vai no bar, beber, o camarada xinga você, xinga sua mulher, xinga sua mãe, e no outro dia você está lá bebendo de novo. Diz que você não é homem, que não é isso, nem aquilo, e você está mundano. Você vem para a igreja, se o pastor fala um negocinho de você, você se incha e vai embora. No mundo você é melhor tratado, né? Porque vêm para a igreja para serem peneirados, sabe? O pastor tem que falar o que eles querem ouvir, porque senão eles vão embora. Ainda dizem assim, um espírito denominacional, eu não pago ninguém para ouvir gritar comigo, não. Não. Ele é meu funcionário. Eu parar para ouvir. Quem é ele para me dizer alguma coisa? Ele é igual a mim? Pois é. Imagine um marginal dizendo para o policial, você é igual a mim. Sou sim, só que eu sou a lei, representando a lei do Brasil, e você é um fora da lei. Então eu não sou polícia, mas sou pastor. Represento a lei. Quem é ele? Eu sou um homem que nem você, que estou aqui dizendo que a Bíblia é verdadeira e todo homem é falho. E tenho procurado viver uma vida digna, e Deus tem tido misericórdia comigo, para que eu trilhe esse caminho. Mas você não pode dizer nada para as pessoas que elas se ofendem, saem. Alguns pensam que podem vir à igreja e fazer o que querem fazer na igreja. Você não pode. Aqui não é sua casa. Amém. Também não é minha casa, aqui é casa de Deus. Aleluia. Se eu não posso pregar todo o evangelho, é bom eu calar a boca. Então, as pessoas têm aquele espírito, eu tenho que ser bem tratado. Sim, bem tratado. Vamos ver como é que Paulo foi bem tratado. Foi pregar o evangelho, recebeu, foi chicotada. Vamos ver como é que os crentes eram tratados. Nós não estamos vindo aqui para uma colônia de férias. Não estamos aqui para estar em descanso. Estamos em jornada, estamos no deserto, temos problemas aqui. E se não houver dureza, firmeza naquilo que você quer fazer, você morre no caminho. Como aconteceu com o povo de Israel. Muitos morreram no caminho. Deus os tirou do Egito para os matar no deserto. Por quê? Não morreram por Faraó, mas Deus mesmo matou eles no deserto. E não exterminou todos eles, porque houve um que se pôs na brecha, que é o tipo de Jesus Cristo, Moisés. Vocês sabem disto. Porque Moisés se colocou entre Deus, o povo e o juízo divino. Se é para tirar esse povo, destruir esse povo, risca o meu nome do teu livro. Quando ele fez isto, ele se colocou no lugar, fez a representação de alguém que no futuro ficaria entre nós e o juízo. Esse é Jesus Cristo. Pelo que ele disse, o Senhor levantará um profeta semelhante a mim. E levantou Jesus, o nosso Senhor. Então, por um mundo, eles tomam chuva, tomam sol, pegam filas, sabe? E no ferry-boat, nós os baianos, um ferry-boat, uma fila começa em São Joaquim, na calçada a fila de carros para entrar lá em São Joaquim, vocês sabem, 2 quilômetros, 3, 4 quilômetros de fila de carro, eles estão ali para ir na ilha, fazer o quê? Ser abençoados? Não, vão para o adultério, para a cachaça e toda sorte de maledicência, estão na fila. Aí Deus manda para nós,
Entendam comigo, pensem comigo, alguma coisa está mal. Deus manda para essa mesma capital, que toma sol e chuva, pega a fila imensa para ir farrear do outro lado do mar, e dá um programa de televisão, caríssimo, faz um milagre. E Deus concede que haja um pastor nesta capital. E Deus então traz o seu anjo aqui para pregar para nós e fazer uma campanha. E durante 2 anos, um programa é sustentado com muita luta, com esforço. Então temos um evento, então as irmãs ligam, pergunte à minha esposa e à irmã Josefa, liga para um baiano, e aí irmã, tal coisa, vai ter um encontro assim, 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 é onde? Não, é lá, não, é muito longe. É muito longe. Mas choveu muito. Choveu muito. Chove no carnaval e não muda. O que acontece? Será que para Deus o diabo merece mais nosso esforço do que para Deus? Sabe? E tudo que se faz não se valoriza. Então isso é o que me incomoda demais e me faz pensar se nós não estamos trabalhando em vão ou no centro da vontade do Senhor. Em vão, claro, não estamos, mas nós podemos ser melhor, ou então nós não estamos trabalhando. Deve haver pecado em algum lugar. Se não é pecado, então estamos fora da vontade de Deus, ou então somos só nós. Pense nisto. Ou estamos em pecado. Engraçado, eu falei com um pastor amigo meu que me ligou. Ele disse que pôs um programa de rádio e está batizando muitas pessoas. Vou dar uma dica. Ele mora em Minas Gerais, esse meu amigo pastor. E eu disse, glória a Deus, glória a Deus. Eu disse, pois é, eu tive programa de rádio aqui. Não temos um em nosso meio que veio do programa de rádio. Com muita luta. Não teve um. Então eu disse, aqui na capital. E eu disse assim, pastor, aqui não, aqui é mais difícil, pastor. Aqui a gente prega é difícil. Eu disse, eu devo ser um pastor muito pecador, porque o povo não vem. Aí ele deu risada e disse, não, é que pedra preciosa vem com dificuldades, não é em qualquer lugar que você acha. Eu disse, então, obrigado, pastor. Eu tenho olhado para isto, para saber se o erro está em mim. E eu encontro que não está. Quero que você, nessa noite de comunhão, observe se o erro não é você. Porque isto vai culminar com o que eu li agora no texto. Quando eles olharam e disseram para Jesus e mostraram a grande estrutura do templo. Muito bem. Mostrou a grande coisa que foi feita. Por quem? Pelo povo? Não, foi por Deus. O templo é um milagre, uma bênção concedida pelo Senhor. E isto é o que ele fez. Muito bem. E o que você fez? É como colocar nos carros. Alguém coloca, Deus é fiel. Um irmãozinho disse, Deus é fiel? Eu sei que Deus é fiel. E você? Você é fiel? Aí outro diz, Deus é fiel. E você é fiel? Ou você se vale sempre que Ele é fiel, mesmo quando você não é fiel? Deus não casará com uma esposa, o nosso Senhor não tomará uma noiva infiel. Muito bem. Primeiro, uma noiva que não quer vê-lo, que não quer vir à igreja, que não vem à igreja. Muito bem. Então, as pessoas têm dificuldade em vir aos cultos. Deve ser, e se batizam e vão embora, não querem a doutrina, não permanece. Isto é algo que nós devemos parar e refletir o que está acontecendo. Eu não quero que você esteja numa igreja errada. Talvez seja o problema, o pastor é um pecador. Então você procura uma igreja onde tem o Espírito Santo. Ou então, se não é o caso do pastor estar errado, então é você que está errado. Porque mostrar a grande estrutura do templo e aquela coisa bonita, e a Arca da Aliança, e todas as coisas que têm a ver com o templo, e suas taças, seus vasos,
suas câmaras, a sua liturgia, os seus cantores, suas trombetas, seus sacrifícios. Isso tem a ver com o Senhor, não com o povo. O que é que o povo fez? O povo achou bonitinho, pronto, e bom, está tudo bem. Não sangraram, não sofreram por aquilo. E sabem, Deus não recebe sacrifício que não pode sangrar, não. Se alguma coisa não lhe teve valor nenhum, Deus não recebe. Se você dá aquilo que sobra, você deu uma esmola a Deus. Deus não precisa, não quer esmola. E alguns pensam, se eu puder ir, vou. Não, se eu tiver carona eu vou. Não, de ônibus não vou. Não vai. Para o carnaval, você cansou de pegar aquela Kombis apertada para ir na praia. Cansou de andar de topique para ir no cinema. E cansou, agora na praia, igreja não. Eu me expor, eu posso tomar um tiro naquela van. Para tomar cachaça você podia tomar tiro, podia morrer. Agora, para ir na igreja não pode. O lugar é muito violento. Muito bem. Se você tivesse que dar socorro a alguém, você saía. O culto vai demorar muito. Muito bem. Você passaria a noite numa emergência com seu filho ou com sua esposa. Agora, com Jesus, não compensa passar a noite ou se atrasar ou ficar de noite no ponto de ônibus. Não pode, não, isso não. Jesus não merece isso, não. Você não vigília, você não se atrasa, não atrapalha o seu sono pela igreja, tudo bem, mas pelo filho doente você atrapalha. Muito bem, seu Deus é seu filho, seu Deus é sua mulher, seu esposo, e assim por diante. Então eu penso que isso está errado. Se você não valoriza o que Deus está te dando, Deus tomará de você. É a minha palavra. É isto. É isso que eu temo. Eu não sou o juiz, eu sou um servo de Deus. Deus nos tem dado, e eu tenho andado por muitos lugares, e tem sido bom, tem sido maravilhoso. Por que não pode ser bom e maravilhoso em nosso meio? Vou te dizer um porquê. Porque nós vivemos numa cidade especialmente maligna. Vou lhe dizer isto. Especialmente maligna. Você dizem, Rio de Janeiro. Muito bem, more lá e depois more cá e depois me diga o que é malignidade. More lá e depois more aqui e você veja onde é que você queria morar. No tocante. As irmãs, se querem comprar saia comprida, lá você compra mais do que aqui. Nós somos exportadores de pecados. Nós vivemos, e a Bíblia fala sobre Antipas, que morava no lugar onde estava o trono de Satanás. Não era toda a cidade que tinha um trono de Satanás, não. Lá em Pérgamo havia um trono para Satanás. E aqui nós também temos um trono para Satanás. Então, mas Deus tinha os seus servos ali em Pérgamo. Deus tem os seus servos aqui. Nós precisamos desnudar o inimigo para atacá-lo de frente. Você precisa conhecer o diabo. É ele que te atrapalha. É ele que põe pesos e fardos. Você tem que resistir ao diabo, ele foge de você. Então as dificuldades são muitas. E você vai em outros lugares e parece que em outros lugares é mais fácil. Vou lhe dizer, é mais fácil. Não é por outra razão que o sul do Brasil tem muitas igrejas, de toda sorte. Por quê? Porque há mais, não só por isto, mas há também mais recursos, mais pessoas dedicadas. Vá para o Alto Sertão, veja quantos pastores estão brigando. Eu disse a alguém, aqui não tem pastor nem para brigar com ele sobre doutrina. Nem para brigar tem pastor, a gente fica sozinho. Até queria uma briguinha de vez em quando com algum pastor que pensasse diferente, mas não tem. Ninguém vai para o sertão pregar. Porque é melhor pregar no sul, é mais fresco e tem mais dinheiro. Sabe? Meus irmãos, nós estamos aqui acampados nesse deserto, como o povo de Israel. Deus está conosco e estamos no meio do deserto. É hora de batalhar. Amém. Se Deus colocou você aqui, se você sabe que Deus colocou aqui, arregace as mangas, vamos adiante. Então, Deus nos abençoará. Mas que é triste, que me magoa, que me entristece,
é você fazer todo um trabalho e o povo dizer, não, não, é muito longe, está difícil, de noite não posso ir, de dia não pode. Tudo bem. Então, sempre a minoria vem. E eu não estou preocupado, entenda bem, com a minoria ou maioria. Eu quero os filhos de Deus. Foram só 8 na arca. Então, talvez nós sejamos poucos aqui em Salvador. Muito bem. E eu pergunto, e com relação ao restante do 4º maior estado do Brasil? Vocês não acham que eles merecem a chance de ter um programa de rádio e investimento da mensagem? Jesus disse, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que foram feitos em ti fossem feitos em Sodoma e Gomorra, eles haveriam há muito se convertido. Está vendo? O povo não se converte. Então tem lugar que é ruim. Eu estou baseando aqui na Bíblia. Será que nós somos Corazim ou Betsaida? Talvez. Que o próprio Jesus não teve êxito naquela cidade. Eu estou fora da Bíblia, irmão José? Eles não creram em Jesus. Claro, êxito, é claro que ele teve, porque ele venceu, mas a Bíblia diz que ele não pôde fazer muitos milagres ali naquelas terras, porque tinha muita incredulidade. Então, será que tem lugar que é mais incrédulo que o outro? Bom, segundo a Bíblia, tem. Agora você discuta com a Bíblia, não comigo. Não, porque eu sou baiano e eu gosto da Bahia, eu sou... Tudo bem. Você é baiano? Ótimo. Eu sou da Nova Jerusalém. Eu nasci uma vez aqui, mas quando eu renasci, nasci como herdeiro, cidadão do céu. Não sou mais um baiano. Meu primeiro nascimento era da Bahia, mas o segundo, não. Não é verdade? Somos todos da nova pátria, Sião. Então, irmãos, o que acontece é o seguinte: quando nós não valorizamos o que Deus tem dado, Deus tira de nós. Quero dizer que Deus é que rege todas as coisas. Por isso, eu quero que você não seja culpado disto. Que você não seja culpado de não valorizar o que Deus tem te dado, essa oportunidade de termos uma igreja e de ouvirmos essa mensagem. Porque eu não sei, minha vida está na mão do Senhor. E que você valorize, porque no tempo de Jesus, estava Jesus na terra pregando Deus Emanuel. E aquelas pessoas do dia de Jesus estavam orgulhosas por terem um templo. Mesmo os discípulos estavam orgulhosos por irem naquele templo. Ora, eles estavam ali com Deus Emanuel e admirando o templo, pedra sobre pedras. Eles estavam olhando aquela estrutura e podiam olhar para tudo que eles tinham, a arca da aliança, com a vara de Arão, o cajado e com o maná, o lugar santo, o véu. Vocês não podem imaginar como seríamos orgulhosos se tivéssemos uma igreja onde houvesse a genuína arca da aliança, onde Deus operou, como eu preguei certo dia. Se nós tivéssemos uma igreja lá no Monte Sião, como seria bom, ou então no lugar em Gilgal, ou se tivéssemos uma igreja lá no Monte Horebe, onde a sarça pegou fogo sem se queimar. Ora, que vale tudo isto? Se Deus não está ali naquele momento, vá ter uma igreja lá no Monte Sião, ou no Sinai, ou no Monte Horebe. Vai ser melhor do que ter uma igreja aqui? De maneira nenhuma. Deus habita em toda a terra, Deus é o Deus de toda a terra. Mas alguns olham para templos e coisas. E Jesus disse, e eles estavam felizes, admirados com o templo. Jesus disse, e os judeus em especial, não tanto os discípulos estavam mostrando aquela grande construção, mas o povo estava orgulhoso. Nós temos a arca da aliança, nós temos as leis, nós temos os profetas, nós temos... Muito bem, vocês têm tudo isso, né? Jesus disse então aos discípulos, não ficará aí pedra sobre pedra que não seja derribada. Aquilo que vocês se orgulham, vocês perderão. E por que perderam? Porque rejeitaram
rejeitaram a Deus em seu dia. Não perceberam que era Deus em Cristo ali. E quando, porque está escrito, então virá ao seu templo o Senhor, o anjo do pacto, ao quem vós desejais. Ele virá, e quando ele veio, eles não reconheceram que o Senhor da casa havia chegado. E se você não tem respeito pelo Senhor da casa, ele vai embora. Ele não vai brigar com você. Então Deus deixou a casa vazia, como ele disse, a sua casa ficará deserta, porque quantas vezes eu quis acolher-vos debaixo das asas, como uma galinha acolhe debaixo de si seus pintos, mas você não quis, vocês não quiseram, a sua casa vai ficar deserta, disse Jesus. Pois bem, se nós não tomarmos cuidado com isto, a nossa casa também fica deserta. Talvez você pense, não é que a igreja vai fechar? Não, não tem que fechar. Deus se muda. Nos tornamos denominacionais. Mas se nós queremos um Deus vivo em nós, então nós damos valor àquilo que Ele tem feito. Valorize o que Deus tem feito. Então, Jesus, aquilo foi uma crítica muito grande. Disseram, ele disse que derrubaria o templo de Salomão. O templo de Salomão. O templo, sim, a grande estrutura de pedra, o templo, aquela casa. Sim, ele disse, a santa casa não. As casas é santa por causa do Deus Santo. Ou Deus habita em pedras? Deus não pode habitar em pedras, porque pedra não tem coração. Deus habita em você, quando você abre seu coração para Ele habitar. Deus não é Deus de pedra? Deus é Deus de vivos e não de mortos. Então, eles estavam satisfeitos com aquilo que eles tinham, mas sem Deus aquilo morre. E a vida daquele templo estava ali, Jesus Cristo. E eles estavam olhando para a estrutura. Muito bem. Ele disse, essa casa fica deserta. Por quê? Ele se afastou dali. Quando foi que Deus se afastou dali? Quando o véu foi rasgado de alto a baixo, quando Ele rendeu o seu espírito na cruz. Então, Deus se mudou do seu tabernáculo. Você podia ir agora em Jerusalém, Ele não está mais lá. Não está mais lá. O lugar santo deixou de ser aquele lugar físico, quero dizer, em Jerusalém. Mas no dia de Pentecostes, Ele ungiu de novo o lugar santo, porque o mesmo Deus que estava queimando em cima de uma arca, veio como um fogo, um vento em cima daqueles quase 120 irmãos, e desceu e habitou entre eles. Portanto, o lugar santo está dentro do templo que nós somos. Então, o que uma vez foi um templo, hoje sou eu e você. E aquilo ficou deserto. Para concluir, irmãos, passando mais um pouco, a palavra de Deus se cumpre, como sei que esta palavra que eu estou dizendo se cumprirá. Tito cercou a cidade para cumprir a profecia de Cristo. E sabe o que aqueles fariseus fizeram? Isso 40 anos depois que ele falou. Eles se refugiaram no templo. No templo que Jesus disse, não ficará aqui pedra sobre pedra. Então eles se refugiaram no templo, a moda daqueles filhos de Eli, que foram e pegaram a arca da aliança para vencerem a guerra contra aqueles seus inimigos. E finalmente o inimigo venceu eles e levou a arca, que só voltou ao seu lugar nos dias de Davi, vocês sabem. Então eles se refugiaram no templo, como se o inimigo não pudesse destruir o santo templo de Salomão. Santo templo. Era santo enquanto Jesus estava ali naquele templo. Quando eles rejeitaram a Cristo, o templo deixou de ser santo. E Deus se mudou dali. Então pensaram que as tropas romanas não poderiam nunca. E eu pergunto, as tropas romanas podem contra o templo de Jeová? Não. Só que não era mais o templo. Deus havia saído de seu templo. Ficou só a casca vazia. Então os soldados chegaram, mataram os sacerdotes. A arca sumiu,
Alguns falam que foi guardado algo, muito bem, mas não se sabe onde está a arca. E eles tacaram fogo, incendiaram o templo. Como se fosse muita coisa, o templo. O templo era alguma coisa enquanto Deus estava em seu templo. Deus saiu do seu templo, o templo não é mais nada. Deus está em nós, então nós somos alguma coisa. Deus sai de nós, não somos nada. Deus está nessa igreja, então é bom vir aqui. Deus sai dessa igreja, então aqui cai miseravelmente. E sabe como é que Deus sai da igreja? Porque Ele sai se nós não o valorizarmos, se nós não o respeitarmos. Ele sai como um bom cavalheiro, de fininho, e sai e nos deixa só. E Deus tem a misericórdia das nossas vidas. Eu não quero ficar só. Que me tirem tudo, mas que nunca me tirem Jesus Cristo. E se há um lugar onde Jesus não esteja, então eu não quero estar nesse lugar. É como disseram que queriam tirar as coisas de religiosas da terra. Não pode falar mais em Jesus, nem... Bom, se não pode Jesus, se Jesus não é algo que as pessoas desejam, então as pessoas também não me desejam. Porque eu não desejo estar no lugar onde Jesus não estiver. Meus irmãos, aquele templo foi destruído e até hoje não foi erguido. Muito bem, há muitos hoje que se orgulham desse templo. Nós temos uma igreja em Salvador, nós temos um bom pastor. Muito bem, orgulhe-se disso só. E veja o que acontece. Se você não faz nada pelo Evangelho, sua casa fica deserta. Alguns dizem, eu sou de tal denominação, e o pastor que é pastor é aquele pastor fulano de tal. Muito bem, você coloca sua confiança nele, pois, como se fosse muita coisa, põe a sua confiança em Deus, porque o profeta de Deus se explicou que quando você coloca a sua confiança em um homem, na mensagem Influência de um Homem sobre o Outro, eu espero que você já tenha lido ou esteja lendo as mensagens. O irmão Brana diz assim: quando você coloca a sua confiança em um homem, Deus o derruba, para que você tire sua confiança do homem e ponha a confiança nele. Explicando acerca de Isaías, que estava olhando para Uzias, que era um grande rei, e o rei entrou para oferecer sacrifício, e foi acometido de lepra, porque ele estava agindo como pregador, como sacerdote, e ele era um rei. Rei é rei, sacerdote é sacerdote. Ele era um bom rei, mas tentou oferecer sacrifício e pegou lepra. E Isaías viu aquilo, como Deus condenou um bom rei porque saiu da sua posição. Então, quando ele viu a visão dos querubins gritando santo, 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 e os umbrais e as estruturas do templo tremendo, ele disse: ai de mim que vou perecendo. Então o profeta explica que ele considerava muito Uzias, mas quando ele caiu, ele ficou decepcionado. Então, se você põe sua confiança em um homem, em um pastor, o profeta disse: Deus derruba esse pastor, para que você tire sua confiança do homem e ponha nele. Então, bem, confie em Deus. Amém. Senão vocês me atrapalham, meus irmãos. Eu não sou um homem santo, não mais do que você, sou um homem cheio de fraquezas. Mas alguns elevam homens, e fazendo isso vocês elevam para o diabo um alvo. É isto. Então é como se numa multidão você levantasse um. Esse aí está mais visível, tome aqui um tiro. E alveja, o inimigo está assim, espreitando para nos atingir. Que Deus tenha misericórdia. E ele sabe que se ele derruba o valente da casa, fica mais fácil, porque está escrito que você fere o pastor e as ovelhas se dispersam. Por isso, não cessem de orar por mim, porque o diabo sabe que qualquer um pode desviar aqui, mas se eu fraquejar, a coisa é muito pior. E eu não sou melhor do que vocês em nada, sou igual. E não sou igual, sou pior, porque está escrito que todo verdadeiro sacerdote, que é escolhido por Deus, Hebreus 15, ele está cheio de fraquezas, para que possa compadecer-se eternamente dos errados. Isso não quer dizer que eu sou o mais forte entre vós, sou o mais fraco. É a Bíblia. Então não vão pensar coisa boa acerca de nenhum homem, construindo nele uma grande estrutura, dizendo:
Olha aqui, Jesus, que grande templo, olha a estrutura. Nas palavras dos profetas, dos discípulos, disseram: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo, dizendo, então o que eles fizeram? Olha, Senhor, que bela estrutura. Eles estavam olhando para as pedras. Bem, não era melhor olhar para Jesus em carne e osso? Quer dizer, tem crente andando com Jesus, pensando bem de pedra, de prédios. Você com Jesus real aqui, mostrando a Jesus. Veja só, uma construção. Não é uma coisa meio fora de um senso comum? O que é demais para Jesus? Um templo? Se você mostrasse uma montanha ou um vulcão, não seria nada demais para ele? Um templo construído com mãos humanas? Os discípulos falharam muito aí, não? Muito bem. Qualquer estrutura humana se desfará. O profeta disse, talvez você não entendeu ainda, Deus tem um profeta. Ele disse que essas portas serão fechadas pelo Concílio Mundial de Igrejas. Nós ainda não temos muitos problemas, porque somos um povo simples, gerenciamos pouco dinheiro, vivemos pela graça. Mas não falta muito para sermos clandestinos. Como muitas portas são clandestinas e fazem todo tipo de atrocidades, e nós iremos no mesmo pacote e fecharão essas portas. Quem é o pastor? Está aqui. Ele estudou? Pouquíssimo. Ele é o quê? É um pastor que Deus levantou. Deus escreveu isso em algum lugar? Você tem testemunha? Deus viu aqui? Não. Para nós só um documento que aqui. E ele não tem documento, então ele não pode ser pastor, não. Não pode alugar, não. Está errado aqui. Acaba com tudo aí. Pois é. Aí talvez nós voltemos para as casas ou para as catacumbas. Bem, aí você vai ser crente. Aí você vai entender como era bom vir aqui em liberdade. Aí você vai procurar, onde é que tem uma reunião acontecendo? Você vai ter que andar mais para isto. Vocês estão me entendendo? Já é difícil. Uma obra para começar correta, as pessoas pedem muito dinheiro. E alguém que prega o evangelho correto não tem muito dinheiro. Sabem? Porque fizeram comércio da fé. Mas sabem, irmãos, eu quero que você valorize o que você tem. E que você olhe pela obra missionária. E que você assista aos cultos da igreja. Que você venha, que você ore. Você faz muita falta. Nós temos cultos uma vez por semana. Na semana. Que é pouco frequentado. Mas há pessoas que se sacrificam para vir. Então talvez seja melhor ter o culto na casa dessas pessoas que se sacrificam. Talvez ela mereça melhor a nossa presença do que vir aqui com alguns gatos pingados. Por qual razão? Eu gostaria de ter um culto de oração. Mas para quem? Para os mesmos gatos pingados virem? Aí nós temos esse prédio que tem um valor para alguém vir quando pode? Não, se é assim não, assim não está certo. Para que sustentar algo caro para alguém vir quando pode? É tempo de pensarmos nisso. Amém. Sabe, talvez alguma coisa esteja errada em algum lugar. Eu não penso que está certo. Peço que vocês reflitam isto e valorizem. Por quê? Se você não valorizar, e bem, é claro, Deus é o juiz. Eu estou sendo sincero com os irmãos. Mas se você não valoriza, Deus tira isso de você. E você não terá mais. E você não pode dizer, não tive. Porque se os milagres que foram feitos aqui fossem feitos em Sodoma, ela haveria se convertido. Há algo diferente. Algo diferente, algo então que eu não entendi ainda. Mas eu vou adiante pregando o evangelho. E estou feliz por vocês estarem aqui esta noite, terem vindo, por vocês terem crido e estarem sustentando esta mensagem, firmes, e dou glória a Deus pela vida de cada um dos irmãos que tem paciência em me ouvir. Não estou criticando os irmãos, mas eu estou dizendo algo acerca da missão. A missão é Salvador, a missão é o estado da Bahia.
É sobre a missão que eu falo. Então, somos poucos soldados e nós temos muito trabalho. Então, é melhor que você ore, que você se prepare, que você evangelize, que você vá adiante. Nós precisamos disto. Que Deus nos ajude a todos. Amém? Vamos trabalhar pelo Evangelho, porque a oportunidade nos é tomada. Sabe? E o juízo vem. Irmãos, Corazim e Betsaida estão no fundo do mar. Jesus andou por lá. O que adiantou? Se condenaram. Quer dizer, adiantou, é claro, porque aqueles que haviam de salvar se salvaram. Mas o que a Escritura diz é que eles não creram no Evangelho. Então nós temos que saber que o Evangelho tem dois lados. Ele salva e condena. O sangue de Jesus na vida de um crente limpa de todo o pecado, mas nas mãos do carrasco que o matou, testemunha contra eles, aqueles algozes do nosso Senhor. Então vamos nós viver uma vida limpa, que honre a Jesus Cristo. Vamos ser crentes, sabe? E alguma coisa vai acontecer, sabe? E eu descobri uma coisa, que a melhor coisa deste Evangelho é trabalhar por ele. Amém. Quando você trabalha por ele, Deus abençoa você, você é renovado, você tem alegria. Se você está triste, é porque você não é um ganhador de almas. Passe a ganhar almas e você me diga como é que seu coração vai estar. Pregue o Evangelho, veja vidas sendo transformadas. E repito, se nós não estamos ganhando almas, não há razão para essa igreja continuar. Deus levantará alguém que ganhe almas, sabe? Esse é o objetivo. Há um sentimento em alguns lugares, quando alguém começa um trabalho cristão, uma pequena igreja, e ele tem muita dificuldade, assim fica. Quando a igreja cresce um pouco, o pastor já consegue ter um carro, uma casa, uma vida estabilizada, então o pastor não evangeliza mais. Isso mostra o quê? Que esse pastor não está querendo ganhar almas. Já estabilizou aqui, ele queria um tipo de ganha-pão. Quando já está tudo equilibrado na vida dele, ele para. Não, os eleitos vêm, os crentes vão vir. Não, eles vão vir porque você já tem o seu feijão garantido. Eu quero dizer que nosso trabalho é evangelizar. Se Deus já abençoou sua casa, já lhe deu um emprego, ótimo. Sabe o que você faz agora? Evangeliza como se não tivesse casa nem emprego. Amém. Nossa razão é para estarmos aqui, é para ganharmos almas. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Você faz o que com essa ordem? Não, Deus me abençoa, Deus me cura. E o ide? Você cumpre o ide? É só o pastor que ele vive disso, então ele tem que... Jesus não disse isso. Disse para você ir. Você tem ido? Você foi nos seus parentes? Foi nos seus amigos? Você abriu sua boca? Você disse que a igreja tem um canal no YouTube que tem mensagens lá? Você falou do Fé Perfeita? Você abriu sua boca? Não, eu tenho vergonha. Essas pessoas não têm vergonha de cantar baixaria na rua, não. E você com vergonha de falar de Jesus? Muito bem. Você então, Jesus disse, se você se envergonhar de mim aqui, eu me envergonharei de vós diante do meu Pai. Então, irmãos, a casa vai ficar deserta. Eu penso que esses que estão rejeitando o Evangelho procurarão a igreja, porque haverá um tempo que terá fome, não de comida, sede não de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Porque finalmente, seja por essas portas se fecharem, seja pelo arrebatamento da igreja, a casa vai ficar deserta. Porque nós nos mudaremos de Salvador, certamente. Nós iremos no arrebatamento. E eles não terão a mensagem que pregue este Evangelho. Serão pegos pela grande tribulação. Então, por isto, eu quero te estimular a você pregar o Evangelho, a você ajudar a obra. Nós viajamos para o sertão. Nós agora temos, não é um passeio, sabe? Tem irmãos ali, tem um trabalho. Como bom seria irmos de caravana para lá, sabe? Irmãos que se
desprendessem de, vamos lá, eu vou ajudar, sabe, vou fazer coro, sabe, se importar. Mas não, nós somos muito felizes, comendo 3 vezes por dia e tendo nossas casas, conforme Deus nos abençoa. E, bom, e que o pastor ganhe o resto da Bahia para nós, para Jesus. Não, não é trabalho meu, é trabalho nosso. Então você ore pelo Evangelho, ore por essa igreja, trabalhe, faça alguma coisa, sabe? E não interesse onde o fruto vai nascer, mas eu sei que Deus saberá dar a nós o nosso quinhão conforme nós estamos trabalhando. É por isso, como eu disse que o Evangelho aconteceu em Valente, eu fui pregar o Evangelho lá em Goiás. Alguém de Goiás era da Bahia que conheceu o Evangelho lá no Goiás, que veio aqui e evangelizou os seus parentes aqui em Valente, e nasceu mais um trabalho em Valente. Então, nossa ida para outro estado redundou em bênçãos para o nosso lugar. Então, trabalhe, leve o Evangelho, sabe, onde for, e vê um parente seu lá de São Paulo, pregue para ele. Ele vai lá para São Paulo, que vá para São Paulo, pregue o Evangelho. Deus saberá dar a nós aquilo que é nosso quinhão. Nessa noite de comunhão, eu quero dizer isso para vocês. Eu estou decepcionado, triste, ao ver tantos carros parados para os shows e saber que nós temos tanto trabalho aqui, as pessoas não vêm porque choveu, porque tem que pegar ônibus. Isso, e eu penso que isto é mal. Não seja assim. Seja verdadeiro, animado com a obra de Deus. Venha sabendo, Jesus falará comigo nesta noite. Venha assim. Se você vir assim a igreja, Deus certamente te abençoará. Porque há oportunidade para as pessoas. Eu digo isso porque sei que essa fita vai para muitos lugares. A oportunidade da pregação do Evangelho cessará. O Sul começa a sofrer as pragas, porque o sul do país tem tido o Evangelho durante muitos anos, antes de nós. Agora, o sertão precisa do Evangelho agora. É o tempo do sertão. Então vamos para lá, levar o Evangelho. E sei que as pragas que começaram no primeiro mundo e agora no sul do país, virão também para o nosso sertão, para o nosso Nordeste, cumprindo o ciclo e voltando em breve para Jerusalém. E o povo gentil será deixado na grande tribulação. Por isso, se você ouvir essa mensagem, reconheça o dia, sabe? Reconheça o Deus do templo, não o templo. Reconheça a mensagem, reconheça a palavra, não nenhum homem. Viva pelo Evangelho, não através de um credo de alguma igreja. Então Deus te abençoará. E você será renovado e estará pronto para o arrebatamento que se aproxima. Que Deus nos abençoe a todos. Que Deus nos ajude. Vamos ficar de pé. Vamos orar por 1 minuto. E vamos fazer assim. Eu vou orar. Eu vou ler o texto. E vou aí à frente orar pelo pão e o vinho. E a mesa estará aberta. Se você precisa sair, tomar um ônibus, né? Eu gostaria que você viesse primeiro à frente. Aqueles irmãos que têm condução, gentilmente permita que os irmãos que não têm condução possam vir primeiro e tomar a comunhão. E então, depois do lava-pés, se você pode, espere a oração final. Mas se você precisa sair, então você vai em nome de Jesus guardado. Amém? Nós estávamos em Mateus 24. Agora, Mateus 26. Mas antes vamos orar de novo. Acharam todos? Mateus 26, vamos orar. Senhor, Tu sabes do meu coração, Senhor. Tu sabes que eu não tenho queixas, Jesus, de Ti, porque nada me tem faltado, Senhor. Só posso me queixar dos meus erros, Senhor. Não me queixo de Ti, não me queixo do Teu povo. Sou muito bem tratado, Jesus, pelo Teu povo. E sei que não mereço, mas é Tua graça, Senhor, e agradeço muito por tudo que o Senhor me tem feito conhecer, pelos amigos,
e por aqueles que me consideram um pastor, Senhor. Eu te agradeço demais. E toda a honra e toda a glória, Senhor, eu devolvo a Ti, porque não mereço nenhuma honra e nenhuma glória. É o Senhor me ajudando. Eu te agradeço muito, Pai. Tu sabes que alguma coisa não está bem, Senhor. Tu sabes o que é. Eu não sei. E eu oro junto com o Teu povo, Senhor, que se a falha é nossa, Pai, por favor, nos mostra, nos perdoe, Senhor, nos renova para Ti. E, Senhor, se existe algo que está longe da nossa visão e é Tua vontade, Pai, nós pedimos que Tu venhas e esclareça isso para nós, que sejamos bons servos Teus, amigos uns dos outros, fiéis, Senhor, a Ti. Nos concede que esta igreja seja sempre de pessoas boas, limpas, corretas, companheiros e companheiras, Senhor, de aflições, como Paulo escreveu. Que sejamos unidos, que sejamos um pelo outro sempre. Que nesta noite de comunhão tenhamos realmente comunhão. Em Teu nome, Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Mateus 26, 26. Foi assim. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos. E disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco, no reino de meu Pai. E, tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Ainda em João, no capítulo João capítulo 13, versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: o que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso lhe disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Aleluia. Ora, se eu, Senhor, Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso, e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Que o Senhor nos abençoe.